Atos 5. Eu vou ler, os irmãos irão acompanhando aí na tela e também na sua Bíblia. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e, voltando, lhe o anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Versículo 25. E, chegando anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E, trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos anunciamos, vos admoestamos, nós, expressamente, que não ensinasseis nesse nome, e eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Amém? Podem tomar assento. Permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto extraordinário da Palavra de Deus. Me acompanhe aqui olhando para o texto. Rapidinho vamos fazer um resumo, uma síntese do texto. Observe que trata-se de um momento em que a igreja estava passando por perseguição. Essa perseguição aqui ainda não era dos romanos, não. Era uma perseguição dos judeus. Era o sinédrio, era o sumo sacerdote, eram os judeus que estavam provocando tal perseguição. Por quê, pastor? Porque os seguidores de Jesus não estavam mais seguindo os ditames do judaísmo. Não estavam mais observando a lei do sábado, não estavam mais observando a lei da circuncisão, não estavam mais observando a lei das comidas proibidas, dos alimentos considerados lícitos ou ilícitos. Os seguidores de Jesus estavam
obtendo uma certa liberdade e, por esse motivo, não eram considerados mais apenas uma seita judaica. Pelo contrário, eles estavam anunciando Jesus, que havia sido crucificado, mas os discípulos de Jesus diziam: ele ressuscitou, ele está vivo, ele foi exaltado à direita de Deus, o Todo-Poderoso. E com essa pregação, os discípulos de Jesus encheram Jerusalém. Perceba que no versículo 28, o sumo sacerdote faz uma acusação e ele diz assim: vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Que homem era esse? Era Jesus. Os seguidores de Jesus não tinham medo de dizer para os judeus, como Pedro disse no dia de Pentecoste: vocês o mataram, vocês o crucificaram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus para sempre. Observe que do versículo 17 até o 32, que nós acabamos de ler, faz-se aqui um resumo do momento mais tenso, porque Pedro e João foram guardados na prisão, foram presos. Diz o texto sagrado que ao amanhecer do dia, conforme lemos aqui, mandaram buscar lá na prisão os que haviam sido lá colocados. Encontraram o presídio fechado e ainda com toda a segurança. Mas quando abriram as portas, não encontraram os homens de Deus lá. Não encontraram os apóstolos lá. E estavam perplexos. Mas não tem nenhuma porta quebrada? Não tem nenhuma porta arrombada? Não tem nenhuma fechadura estragada? O telhado está intacto? As portas e paredes estão intactas? Os vigias estão lá? Os guardas não estão sofrendo nenhum problema? Eles não foram envenenados? Eles não estão dormindo? Eles estão acordados? E o que houve? E o que ocorreu? Enquanto eles estavam nessa preocupação e perplexidade, chega alguém. Tem sempre aquelas pessoas que são mais curiosas, não é? Que são mais atenciosas por esse tipo de acontecimento. Elas saem assim procurando e rapidinho elas encontram uma resposta. E de repente, já chega alguém dando a notícia: olha, os homens que vocês prenderam ontem, os homens que vocês colocaram lá no presídio, na prisão principal, eles estão lá no templo, e eles estão ensinando uma multidão de pessoas. Aí já é o próprio capitão que vai junto com o sumo sacerdote, e ao chegar no alpendre, porque eles não ensinavam dentro do templo propriamente, pois era proibido. Mas o texto fala templo, porque era no alpendre chamado alpendre dos gentios, que também era conhecido como alpendre de Salomão. Era uma espécie de cobertura que ficava próximo à lateral, se a memória não me falha, lateral direita do templo, onde as pessoas ficavam aguardando algum acontecimento lá dentro, porque não era qualquer pessoa que podia entrar. Só podia entrar um não-judeu se ele passasse por uma purificação, por um ritual de purificação durante tantos dias, para poder colocar o pé no templo sagrado dos judeus. Mas ali no alpendre de Salomão ia todo mundo, todos tinham direito de ficar ali aguardando o sacrifício, aguardando o culto, ou aguardando falar com algum levita ou com algum sumo sacerdote. Então, ao chegarem lá, encontraram os homens que haviam sido presos, ensinando a multidão. E qual foi a reação deles? Nós não proibimos vocês, nós não ordenamos que não falasse mais nesse nome. É nesse momento que Pedro, João e os demais apóstolos falam com toda a ousadia: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E bem aqui tem uma questão ética. Isso aqui se chama desobediência civil. A Bíblia nos manda obedecer às autoridades, sim ou não?
A Bíblia nos manda orar pelas autoridades, sim ou não? A Bíblia nos manda ser cumpridores da lei, sim ou não? Sim. Porém, na hora que essa autoridade, ou na hora que essa lei quer passar por cima dessa aqui, aí nós estamos autorizados para desobedecer. Entenderam, irmãos? Estamos autorizados pelo texto sagrado para cometer a desobediência civil, caso esta ou aquela autoridade pense ser maior que Deus, ou queira ser igual a Deus, ou queira ser melhor do que Deus. Aqui nós aprendemos que a igreja passa por momentos difíceis. Quando eles disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, eles dão um testemunho. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua mão direita, o elevou a príncipe e salvador. Eles estavam afirmando, aquele Jesus que vocês mataram é o nosso Salvador. E Ele está vivo. Ele está vivo. Ele é o nosso Salvador. E disseram eles, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Eles ainda estavam com os pensamentos voltados, primeiramente para Israel. Eles estavam desejando, claro, obviamente, a salvação de todos os judeus. Eles ainda não tinham elevado os olhos para as nações, como nós estudamos hoje na primeira revista, na primeira lição da nova revista de hoje, Igreja dos Gentios. Esses aqui são judeus. Eles ainda estavam pensando nos judeus, pensando em Israel, pensando que a salvação seria, quem sabe, talvez, exclusiva para os judeus. Por isso eles falam, arrependimento de Israel, remissão de Israel, salvação de Israel. Só que o mesmo Deus de Israel preparou Jesus para ser o Salvador do mundo inteiro. Pois a morte de Jesus foi uma expiação ilimitada. O que significa isso, pastor? Teologicamente falando, Jesus não morreu apenas por um grupo pequeno de eleitos, ou por um grupo que se considerava eleitos. Jesus morreu por toda a humanidade. Toda a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui olhando ao texto, o testemunho deles é extraordinário. No versículo 32, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Eles estão afirmando, nós somos testemunhas, e além de nós, o próprio Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Eles estão falando da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. E eles estão falando daqueles que também foram cheios do Espírito Santo depois do dia de Pentecostes. Porque está escrito em Atos capítulo 4, do versículo 31 em diante, que eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com toda a ousadia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós aprendemos muito acerca da igreja no livro de Atos. E nesse capítulo, nós aprendemos que há momentos que a igreja obedece. Pare de falar aqui, eles pararam. Não abram mais esse livro, eles ficaram quietos. Leve esses homens para a prisão, levaram. Mas Deus os surpreendeu. Deus os surpreendeu. Deus estava dizendo para as autoridades de Israel que Ele tem uma igreja na terra e que Ele cuida da sua igreja na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A igreja congrega pecadores que se converteram desde um período antes do Pentecoste. A igreja congrega pecadores convertidos no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Mas a igreja continua. De acordo com Atos 3, a igreja congrega pecadores convertidos depois do dia de Pentecostes, tanto em Jerusalém como em vários outros lugares.
Ainda de acordo com o livro de Atos, a igreja congrega pecadores convertidos ao redor de todo o mundo. Depois que morreram os primeiros missionários, os primeiros mártires, os primeiros apóstolos, depois que eles deram sua vida por Cristo, a obra da igreja continua no mundo inteiro, para a honra e a glória do Todo-Poderoso. A igreja congrega pecadores ao redor do mundo inteiro, tanto nos dias dos apóstolos, como depois dos apóstolos, e ela continua ainda hoje, pregando a mensagem do arrependimento em todos os continentes do mundo. Irmãos, até naqueles países mais fechados, que você nem imagina que pode ter um cristão lá, tem alguém dizendo: o único Salvador é Jesus. O único Salvador é Jesus. O único Deus que merece adoração. Ele está vivo, Ele se assenta no trono, Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é Criador, Ele deu a sua vida na cruz, mas Ele ressuscitou e Ele vive para sempre, Ele vive pelos séculos dos séculos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A igreja, ela começa a ser interpretada primeiramente como um corpo local de fiéis, para depois ser considerada um corpo universal. A igreja, ela é mais um estilo de vida do que um evento semanal. Tem gente que pensa que a igreja é esse prédio. E a gente diz, né, vamos à igreja, sair da igreja, estou na igreja, porque a gente chama o prédio, a gente chama a casa de oração, a gente chama o templo de igreja. Não está errado. Não está errado, mas biblicamente falando, a igreja não é primeiramente essa casa construída aqui, não são essas quatro paredes. A igreja é a união de todos os salvos espalhados em toda a terra, pessoas que foram lavadas e compradas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas a igreja, ela é mais um organismo do que uma organização. É claro que antes de ser organização, ela é organismo. A igreja tem estatuto, a igreja tem ata, a igreja tem diretoria, a igreja tem um CNPJ, isso fala de organização. Mas, como organismo, a igreja tem o seu nome escrito no céu. A igreja tem comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A igreja crê na palavra viva e verdadeira do Deus Todo-Poderoso. A igreja sabe que a sua trajetória aqui um dia vai terminar, mas a igreja também sabe que a sua trajetória, a sua história vai continuar na eternidade, pelos séculos dos séculos, porque quando for tirada daqui, a igreja estará para sempre com o Senhor. Aleluia! A igreja é formada por pedras vivas, e não apenas por edifícios. A igreja é a esperança para o mundo, e ela não está focada em si mesma, porque a mensagem da igreja é a mensagem da cruz. A mensagem da igreja é a mensagem do céu. A mensagem da igreja é a mensagem de Jesus. A mensagem da igreja é a mensagem da vida eterna. A mensagem da igreja é a mensagem do arrependimento. A mensagem da igreja é a mensagem do perdão que se encontra unicamente em Jesus. Aleluia! Irmãos, assim como está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que Deus tirou os apóstolos da prisão, Deus continua fazendo isso em vários lugares do mundo. Deus continua fazendo coisas extraordinárias com a sua igreja. Ele continua fazendo isso. Quantos de vocês aqui já leram o livro João Jonas, Apóstolo dos Sertões? Quem já leu? Quem já leu? Mais de... Deu 20? Não sei, não conferi direito. Mas pelo menos mais de 10.
já leram. O fundador dessa igreja. Deus usou aquele homem de uma forma tão extraordinária que em uma das ocasiões que ele pregava o evangelho junto com um pastor que eu tive o privilégio de conhecer, esse pastor já bem velhinho, eu não vi João Jonas, né? Claro, João Jonas morreu em 65, ainda faltava 3 anos para eu nascer quando João Jonas morreu. Outro dia teve um irmão dizendo: pastor, e o senhor andou também com João Jonas? Ele me achou muito velho, ou então achou João Jonas muito novo, né? Eu disse: não, meu irmão, eu apenas escrevi a sua biografia. Aí parece que ele se tocou depois: ô pastor, me perdoe, eu que não prestei atenção. Tudo bem. João Jonas morreu em 65. Mas quando ele estava pregando o evangelho no interior do Goiás, que hoje é Tocantins, norte do Goiás, né, que depois foi dividido o estado, ele andava com um pastor, e para poder entrevistar esse pastor, eu fui numa cidade chamada Porto Nacional, lá perto de Palmas, aquela região para lá. E antes eu já o havia entrevistado, quando ele ainda estava bem lúcido. E um dos testemunhos que ele conta, inclusive está disponível em um site do governo do Tocantins, quando fizeram uma homenagem a ele, essa história também está disponível lá. Aquele homem andava junto com João Jonas, no interior muito difícil, onde os donos das terras se consideravam senhores, se consideravam donos das terras e dono do povo, donos das famílias, e diziam: aqui ninguém prega esse evangelho aí dos protestantes, como alguém dizia, aqui ninguém prega. Mas João Jonas chegou, acompanhado desse pastor, e atravessou uma região de alguns povoados bem difíceis, onde ele não pôde pregar, e alguém deu a notícia que o pastor estava teimando, junto, um pastor brasileiro, que ele foi inclusive presidente da convenção do SETA, pastor Sebastião de Andrade, foi presidente da convenção do SETA. Eu vi esse pastor pela primeira vez em 86, em uma convenção aqui no Maranhão. E ele andava junto com João Jonas, atravessando uma região muito difícil. Alguém deu a informação para o maior proprietário de terras da região, e também considerado matador de gente, que naquela época era muito comum, as pessoas conheciam, sabiam até quem eram os mais, né? Santinei já participou dessa história, né? Santinei já fez parte também desse negócio. Hoje está bem diferente, né? Então, naqueles dias, deram a informação para o fazendeiro que o pastor andava montado em uma burra e que o seu companheiro, que era brasileiro, inclusive maranhense, estava andando com ele, e na hora que tivesse a primeira oportunidade, eles estariam fazendo cultos, estariam pregando. E aquele cidadão enviou uma tropa de aproximadamente uns 6 homens, todos armados, com espingardas, com facas, com outros tipos de armas, e ficaram numa certa encruzilhada, esperando o pastor que estava desobedecendo, né? O pastor João Jonas e o Sebastião Andrade, desobedecendo a lei da região, que não podia pregar o evangelho. Quando eles cercaram o pastor naquela encruzilhada, já de armas em punho, cada um com a sua arma, o pastor Sebastião olhou para João Jonas e disse: agora nós estamos mortos, agora acabou tudo. João Jonas olhou para o pastor Sebastião e disse: não fique com medo, eu não tenho medo deles. E aí depois falou mais alto, olhando para eles: quem são vocês? Quem mandou vocês aqui? Deixa eu dizer quem sou eu e quem me mandou para cá. Eu sou missionário, e quem me mandou para cá foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é maior do que vocês, maior do que o dono de vocês, ele é maior do que aquele que mandou vocês para nos matar. Vocês não vão me matar, não vão matar meu companheiro, eu não tenho medo de vocês. Me entreguem as armas. É muita audácia, né?
me entreguem as armas. Eles nem entregaram. Quando João Jonas deu o brado, as armas caíram no chão. As armas caíram e ele disse: pode descer dos animais. Pode descer, todo mundo desce. Vamos fazer um culto aqui agora. Pode descer. João Jonas desceu, o pastor Sebastião desceu e os homens que vinham prontos para tirar a vida dos dois pastores também desceram. E ali onde estavam, no meio do sertão, João Jonas falou de Jesus, explicou quem é Jesus, leu a Bíblia para eles e orou por todos eles, entregando suas vidas ao Senhor Jesus. De vez em quando eu encontro alguém, eu encontro alguma pessoa. Na época que eu estava escrevendo a biografia de João Jonas, eu falei com mais de 60 pessoas que conheceram ele, inclusive a nossa irmã Ozelina Alencar, né, que foi membro aqui da igreja, já está com Cristo, foi uma das que conheceu João Jonas, e o irmãozinho nosso que congregava ali na congregação do aeroporto, também irmão Arnaud Figueiredo, também conheceu o nosso irmão João Jonas. Foi batizado por ele, inclusive. Era o único crente que tinha aqui batizado por João Jonas quando nós chegamos aqui em 2010. E eu tive o privilégio de conversar com aquele irmão e entrevistar. Todos os que viram aquele homem, que andaram com ele, foram testemunhas que ele tinha a marca de um apóstolo do Senhor Jesus. Não porque era simplesmente uma pessoa corajosa, porque era muito alto, porque tinha uma fisionomia assim extraordinária. Não era por isso. Mas porque veio, de fato, enviado pelo Espírito Santo para abrir as igrejas no Maranhão, no Piauí, na Bahia, no Tocantins e em vários outros lugares onde Deus o enviou para fazer a diferença. Não pense que Deus está distante ao ponto de não fazer milagres parecidos. Ele continua fazendo milagres extraordinários. Ele continua dando livramentos. Ele continua mostrando para o mundo que ele tem uma igreja na terra, que ele cuida do seu povo, que ele tem um plano de salvação para a humanidade, e ele conta comigo e com você para sermos testemunha dele em qualquer lugar. Quem entendeu diz amém, quem recebe essa palavra diz amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que ele nos guarde no temor da sua santa e bendita palavra.